O celular de Virginia vibrou sobre a mesa de mármore da cozinha, interrompendo o silêncio matinal de seu apartamento em São Paulo. Ela hesitou antes de atender, reconhecendo o número que não via há meses em sua tela. Zé Felipe. O coração disparou involuntariamente, como sempre acontecia quando se tratava dele. Alô? Sua voz soou mais firme do que esperava. Oi, Virginia. Como você está? A voz dele carregava aquela familiaridade que a fazia viajar no tempo, para momentos que preferia deixar guardados. Bem, obrigada. E você? Bem também. Escuta, eu sei que pode parecer estranho depois de tanto tempo, mas... Ele fez uma pausa, e ela pôde imaginar o gesto nervoso que ele sempre fazia, passando a mão pelos cabelos. Queria te fazer um convite. Virginia se apoiou no balcão da cozinha, preparando-se mentalmente para o que viria. A fazenda do meu pai está mais bonita do que nunca. Reformamos a casa-sede, fizemos uma nova piscina. Bem, pensei que você gostaria de conhecer. Que tal passar um final de semana lá? Só como amigos, claro. A proposta a pegou desprevenida. Eles haviam terminado há 8 meses, após um relacionamento intenso que durou 2 anos. O término não foi por falta de amor, mas por diferenças que pareciam irreconciliáveis na época. Ele, sempre dividido entre a vida no campo e a carreira musical. Ela, com seus projetos em São Paulo e a resistência em se mudar para o interior. Zé Felipe, eu não sei se é uma boa ideia. Eu entendo suas reservas, de verdade. Mas a gente sempre se deu bem como amigos, não foi? Antes de começarmos a namorar, éramos grandes amigos. Talvez possamos voltar a ser. Virginia olhou pela janela de seu apartamento, observando o movimento agitado da cidade. Ultimamente, sentia-se sufocada pela rotina urbana, pelo trabalho estressante na agência de publicidade e pela solidão que insistia em acompanhá-la, mesmo cercada de pessoas. Seria só você e eu? Perguntou, ainda indecisa. Não, não. Minha irmã e alguns amigos também vão estar lá. Vai ser uma reunião descontraída, nada de pressão. Prometo. Ela fechou os olhos, pesando os prós e contras. Parte dela queria dizer não imediatamente, proteger-se de possíveis feridas antigas. Mas outra parte, talvez a mais honesta, sentia curiosidade e até mesmo saudade. Quando seria? No próximo final de semana. Sexta tarde até domingo. Posso pensar um pouco? Claro. Mas não demora muito para me responder, tá? Preciso saber para organizar as coisas. Após desligar, Virginia ficou longos minutos parada na cozinha, perdida em pensamentos. Lembrou-se de como Zé Felipe falava da fazenda com os olhos brilhando, de como descrevia as manhãs no campo, o cheiro da terra molhada após a chuva, o céu estrelado que se via de lá. Sempre prometera levá-la, mas nunca encontraram o momento certo quando estavam juntos. 2 dias depois, durante o almoço com sua melhor amiga Marina, Virginia ainda ruminava o convite. Você está louca de estar pensando nisso, disse Marina, cortando energicamente a salada. Vocês terminaram por algum motivo. Ir para a fazenda dele é dar um passo atrás. Não necessariamente. Talvez seja um passo para frente, para conseguirmos ser amigos de verdade. Virginia, olha nos meus olhos. Marina pousou o garfo e encarou a amiga. Você ainda gosta dele? A pergunta ficou suspensa no ar. Virginia sabia a resposta, mas não queria admitir, nem para si mesma. Não é questão de gostar ou não. É questão de encerrar ciclos. De mostrar que somos maduros o suficiente para manter uma amizade. Tá, mas você não respondeu minha pergunta. Virginia suspirou, mexendo no risoto sem apetite. Eu não sei, Marina. Não sei mais o que sinto por ele. Sei que foi importante, que marcou minha vida, mas não sei se o que sinto é amor ou apenas nostalgia. E você quer descobrir isso indo para a fazenda dele? Talvez. Ou talvez eu só queira um final de semana longe de São Paulo, respirar ar puro, descansar. Marina riu, balançando a cabeça. Você pode respirar ar puro em 1000 lugares diferentes. Não precisa ser justamente na fazenda do seu ex. Naquela tarde, de volta ao apartamento, Virginia ligou para Zé Felipe. Aceito o convite, disse assim que ele atendeu. Sério? Que bom. Você não vai se arrepender, prometo. Vai ser um final de semana incrível. Que horas devo chegar na sexta? Posso buscar você, se quiser. Ou você prefere ir com seu carro? Vou de carro mesmo. Me manda o endereço certinho. Perfeito. Ah, e Virginia? Obrigado por aceitar.
Significa muito para mim. Depois de desligar, ela se perguntou se não estava cometendo um erro. Mas já estava decidido, e uma parte dela, a parte que sempre gostou de aventuras, estava genuinamente curiosa para ver como seria. Sexta-feira chegou mais rápido do que Virginia esperava. Ela acordou cedo, organizou uma mala com roupas casuais e confortáveis, incluindo um vestido bonito para o caso de saírem para jantar. Não queria parecer que estava se arrumando demais, mas também não queria dar a impressão de desleixo. A viagem até a fazenda durou cerca de 2 horas. Conforme se afastava da capital, Virginia sentia o peso dos últimos meses saindo de seus ombros. O trânsito diminuía, os prédios davam lugar a campos verdes, e o ar que entrava pela janela do carro ficava mais puro. Seguindo as instruções do GPS, ela entrou em uma estrada de terra que serpenteava entre morros cobertos de pasto. Ao longe, avistou a casa-sede da fazenda, e seu coração disparou. Era ainda mais bonita do que Zé Felipe havia descrito. Uma construção colonial reformada, com varanda ampla e jardins bem cuidados. A piscina que ele mencionara brilhava ao sol da tarde. Zé Felipe estava na varanda, como se estivesse esperando por ela. Vestia uma camisa xadrez e jeans, com aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Quando ela estacionou, ele veio ao seu encontro. Chegou, disse ele, e por um momento hesitaram entre um cumprimento formal e um abraço. Optaram pelo abraço, que durou alguns segundos a mais do que seria apropriado entre ex-namorados. Nossa, é lindo aqui, disse Virginia, olhando ao redor. Você não exagerou nada nas descrições. Espera para ver o pôr do sol daqui. É de tirar o fôlego. Ele a ajudou com a mala, e eles caminharam até a casa. A varanda estava decorada com móveis rústicos, mas confortáveis. Redes balançavam suavemente na brisa da tarde. Cadê o pessoal que você disse que estaria aqui? Perguntou Virginia. Ah, minha irmã chegou ontem, mas foi à cidade resolver umas coisas. Os outros amigos só chegam à noite. Por enquanto, somos só nós dois. Ela sentiu um frio na barriga. Não era exatamente o que esperava, mas tentou não demonstrar desconforto. Vem, deixa eu te mostrar a casa, disse ele, percebendo sua expressão. A casa era espaçosa e aconchegante, com um estilo rústico chique que misturava elementos tradicionais com toques modernos. A sala tinha um teto alto com vigas de madeira aparentes, uma lareira de pedra e móveis que convidavam ao descanso. A cozinha era ampla e bem equipada, com uma mesa grande de madeira maciça no centro. Seu quarto fica aqui, disse ele, abrindo a porta de um cômodo no térreo. Era um quarto simples, mas aconchegante, com uma cama de casal, uma penteadeira antiga e janelas que davam para o jardim. Obrigada. Está perfeito. Vou deixar você se acomodar. Quando quiser, me encontre na varanda. Vou preparar uma caipirinha para a gente. Meia hora depois, Virginia juntou-se a Zé Felipe na varanda. Ele havia preparado caipirinhas e alguns petiscos. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Então, como está a vida? Perguntou ele, entregando-lhe o drink. Corrida, como sempre. A agência está com vários projetos grandes, tenho viajado bastante a trabalho. Ela tomou um gole e suspirou. E você? Como andam as músicas? Bem, gravei algumas coisas novas. Estou tentando um som diferente, mais intimista. Menos sertanejo universitário, mais raiz. Interessante. Sempre achei que você tinha potencial para explorar outros estilos. Eles conversaram sobre trabalho, família, amigos em comum. Era surpreendentemente fácil, como se os meses de separação não tivessem existido. Virginia se lembrou de por que gostava tanto da companhia dele. Zé Felipe tinha o dom de fazê-la se sentir confortável, de arrancar risadas dela com facilidade. Lembra quando a gente foi naquele show do Almir Sater? Disse ele, rindo. Você chorou na música tocando em frente. Eu não chorei, meus olhos ficaram marejados. É diferente, ela protestou, rindo também. Claro, desculpa. Seus olhos ficaram marejados. Várias vezes. O sol se pôs completamente, e eles acenderam as luzes da varanda. O céu noturno no campo era um espetáculo à parte, com estrelas que raramente se viam na cidade. Nossa, que céu lindo, murmurou Virginia, recostando-se na cadeira. É uma das coisas que mais sinto falta quando estou em São Paulo. Entendo por que você gosta tanto daqui. Tem uma paz que a gente não encontra na cidade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a noite. Virginia sentia-se relaxada de uma forma que não experimentava há meses.
Posso fazer uma pergunta? Disse Zé Felipe, quebrando o silêncio. Pode. Você está saindo com alguém? A pergunta a pegou desprevenida. Ela tomou outro gole da caipirinha antes de responder. Não. Estou focada no trabalho. E você? Também não. Quer dizer, saí com algumas pessoas, mas nada sério. Outro silêncio se instalou, mas desta vez carregado de tensão. Virgínia sentiu que precisava mudar de assunto. Que hora seus amigos chegam? Ah, eles ligaram há pouco. Vão chegar só amanhã de manhã. Problemas com o carro. Ela o encarou, tentando decifrar se era verdade ou se ele havia inventado uma desculpa. E sua irmã? Decidiu dormir na cidade, na casa de uma amiga. Volta amanhã também. Então somos só nós dois hoje. Mas se você não se sentir confortável, posso ligar para ela, pedir para ela voltar. Virgínia pensou por um momento. A situação não era ideal, mas também não se sentia em perigo. Conhecia Zé Felipe há muito tempo, sabia que ele não faria nada que ela não quisesse. Não precisa. Está tudo bem. Tem certeza? Tenho. Somos adultos, conseguimos passar uma noite na mesma casa sem que isso signifique alguma coisa. Ele sorriu, mas ela percebeu um lampejo de algo diferente em seus olhos, decepção? Esperança? Não conseguiu identificar. Depois do jantar, uma deliciosa macarronada que Zé Felipe preparou, eles se instalaram na sala, com uma garrafa de vinho tinto. A conversa fluía naturalmente, tocando em assuntos que evitaram durante o dia. Sabe o que eu sinto mais falta? Disse Virgínia, já no segundo copo de vinho. Das nossas conversas. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre qualquer coisa. Eu também sinto falta disso. Sinto falta de ter alguém para dividir os pensamentos, os planos, as bobagens do dia a dia. Por que a gente não conseguiu fazer dar certo? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Zé Felipe ficou um tempo sem responder, girando o vinho na taça. Acho que éramos jovens demais. Ou talvez teimosos demais. Eu queria que você se mudasse para cá, você queria que eu fosse para São Paulo. Nenhum dos dois quis ceder. Você acha que daria certo hoje? Não sei. Talvez. Estou mais maduro, entendo melhor que relacionamentos exigem compromisso, concessões. E você? Virgínia pensou na pergunta. Nos últimos meses, havia refletido muito sobre o relacionamento deles, sobre os erros que cometeu, sobre o orgulho que a impediu de tentar encontrar um meio-termo. Eu também mudei. Percebi que o trabalho não pode ser tudo na vida. Que ter alguém especial, construir uma família, isso também é importante. Família? Ele levantou uma sobrancelha. Você nunca falava sobre ter filhos. Não falava porque tinha medo. Medo de não ser uma boa mãe, medo de não conseguir conciliar carreira e maternidade. Mas agora, não sei, às vezes me pego imaginando como seria. Zé Felipe a observou atentamente. Esta era uma Virgínia diferente da que ele conhecera, mais madura, mais reflexiva. E você? Ainda quer ter filhos? Perguntou ela. Muito. Sempre quis. Imagino meus filhos correndo por aqui, aprendendo a andar a cavalo, pescando no açude. Parece uma vida bonita. Mas só faz sentido se for com a pessoa certa. Eles se olharam por um momento longo, e Virgínia sentiu o ar ficando mais denso. Levantou-se rapidamente. Acho que está tarde. Vou dormir. Claro. Boa noite, Virgínia. Boa noite. Ela foi para o quarto, mas demorou muito para conseguir dormir. Ficou pensando na conversa, nas palavras dele, no olhar que trocaram. Parte dela queria voltar à sala, continuar conversando, ver onde aquela proximidade poderia levar. Mas a parte racional a manteve na cama, lembrando-a de que estava ali como amiga, nada mais. Virgínia acordou com o som de pássaros cantando. Olhou o relógio, eram apenas 6:30 da manhã, mas sentia-se descansada. Vestiu uma roupa confortável e saiu do quarto. A casa estava silenciosa, mas o cheiro de café vinha da cozinha. Encontrou Zé Felipe preparando o café da manhã. Ele usava apenas uma bermuda e uma camiseta, os cabelos ainda bagunçados de sono. Bom dia, disse ela. Dormiu bem? Bom dia. Mais ou menos. E você? Bem. Há quanto tempo você acordou? Meia hora. Sempre acordo cedo aqui. É costume do campo. Ela se aproximou para ajudá-lo. Enquanto ele preparava ovos mexidos, ela cortou frutas e fez sucos naturais.
A rotina doméstica tinha algo de familiar, de íntimo, que a fez lembrar de quando moravam juntos. Que tal conhecer a fazenda depois do café? Sugeriu ele. Adoraria. Após o café, eles caminharam pela propriedade. Zé Felipe mostrou-lhe os estábulos, onde havia cavalos magníficos. Apresentou-lhe os funcionários, que o cumprimentaram com carinho e respeito. Visitaram o açude, onde ele pescava com o pai desde criança. É tudo muito lindo, disse Virgínia, sentando-se na margem do açude. Entendo por que você ama tanto este lugar. Meu pai sempre dizia que a terra nos ensina o que realmente importa. Paciência, trabalho duro, respeito pelos ciclos da natureza. Você pretende assumir a fazenda? Não completamente. Meu pai ainda está bem ativo. Mas sim, quero estar mais presente aqui. Dividir o tempo entre a música e a fazenda. E se você se casar? Sua esposa teria que aceitar esta vida. Ele a olhou diretamente nos olhos. Eu gostaria que ela amasse este lugar tanto quanto eu. Mas se ela não amasse, a gente encontraria um jeito de fazer dar certo. Amor é sobre compromisso, não? Virgínia desviou o olhar, fingindo observar os peixes no açude. A conversa estava tomando um rumo perigoso novamente. Quer dar uma volta a cavalo? Perguntou ele, mudando de assunto. Eu não sei andar a cavalo. Eu te ensino. Ou você pode ir na minha garupa. Não sei. Vem, vai ser divertido. Prometo que vou devagar. Ela acabou concordando. Zé Felipe selou um cavalo manso e a ajudou a subir. Sentou-se atrás dela, segurando as rédeas e envolvendo-a com os braços. A proximidade era intensa, ela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro familiar de seu perfume. Cavalgaram por trilhas que serpenteavam entre os morros. Virgínia, inicialmente tensa, aos poucos foi relaxando e apreciando a experiência. A paisagem era deslumbrante, com vistas que se estendiam por quilômetros. Obrigada, disse ela quando voltaram aos estábulos. Foi incrível. Eu que agradeço. Fazia tempo que não cavalgava com alguém especial. A palavra especial ficou suspensa no ar entre eles. Virgínia fingiu não ter ouvido, mas sentiu o coração acelerar. No final da manhã, chegaram os amigos que Zé Felipe havia mencionado. Eram 3 casais, todos pessoas simpáticas que Virgínia conhecia superficialmente da época em que namoravam. Eles a receberam com cordialidade, sem fazer perguntas indiscretas sobre o que ela estava fazendo ali. A irmã de Zé Felipe, Júlia, também chegou com uma amiga. Júlia sempre gostara de Virgínia e não escondeu a alegria de revê-la. Que bom que você veio, disse Júlia, abraçando-a. A gente sempre teve esperança de que vocês dois se acertassem. Nós somos apenas amigos agora, Virgínia respondeu rapidamente. Claro, Júlia piscou. Amigos. O almoço foi alegre e descontraído. Prepararam um churrasco na churrasqueira da área externa, com muita conversa e risadas. Virgínia se sentia bem naquele ambiente, acolhida por pessoas que claramente gostavam dela. À tarde, alguns foram para a piscina, outros preferiram ficar na sombra conversando. Virgínia optou por nadar um pouco. Havia trazido um biquíni discreto, mas ainda assim se sentia um pouco autoconsciente. Zé Felipe estava na borda da piscina, conversando com os amigos, mas ela percebia que ele a observava discretamente. A água está boa? Perguntou ele, aproximando-se. Perfeita. Você não vai entrar. Já vou. Ele tirou a camiseta e mergulhou na piscina. Virgínia tentou não reparar no físico dele, que se mantinha em boa forma, mas foi difícil. Lembranças íntimas vieram à tona, e ela se afastou um pouco, nadando até a outra extremidade da piscina. Mais tarde, quando saiu da água, Zé Felipe estava esperando com uma toalha. Obrigada, disse ela, envolvendo-se na toalha. Você está mais bonita, disse ele, baixinho, para que os outros não ouvissem. Zé Felipe. Desculpa. Não resisti. Ela o encarou, vendo no olhar dele a mesma admiração de antes. Sentiu-se confusa, lisonjeada e assustada ao mesmo tempo. À noite, fizeram uma fogueira no quintal. Alguém trouxe um violão, e Zé Felipe cantou algumas músicas. Sua voz sempre fora um de seus pontos fortes, e Virgínia se pegou se emocionando com uma canção que ele havia composto durante o relacionamento deles. Essa música é linda, comentou uma das amigas. Tem história. Tem, disse Zé Felipe, olhando para Virgínia. Escrevi para alguém muito especial. Virgínia corou e desviou o olhar. O clima estava ficando constrangedor, e ela considerou inventar uma desculpa para ir dormir.
Mas então Júlia sugeriu um jogo de verdade ou desafio, e o grupo aceitou animadamente. As primeiras rodadas foram divertidas e inocentes. Alguém teve que imitar um animal, outro teve que contar um segredo bobo. Quando chegou a vez de Virgínia, ela escolheu verdade. Qual foi o homem que mais amou na vida? Perguntou uma das amigas. Virgínia sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Olhou para Zé Felipe, que aguardava a resposta com uma expressão ansiosa. Eu prefiro não responder a isso. Não vale, protestaram. Tem que responder ou pagar o mico. Qual é o mico? Dançar uma música inteira sozinha. Virgínia se levantou e dançou, arrancando risos e aplausos do grupo. Mas Zé Felipe não riu. Ela percebeu que ele ficará chateado com sua recusa em responder. Quando chegou a vez dele, escolheu verdade também. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma decisão que tomou? Perguntou um dos amigos. Sim, respondeu ele, sem hesitar. Lutaria mais por quem eu amava. Não deixaria o orgulho falar mais alto. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Todos sabiam que ele estava se referindo a Virgínia. Acho que está tarde, disse ela, levantando-se. Vou dormir. Eu também, disse Zé Felipe. Boa noite, pessoal. Virgínia estava escovando os dentes quando ouviu batidas na porta do quarto. Virgínia? Posso falar com você? Era Zé Felipe. Ela hesitou antes de abrir a porta. Sobre o que? Sobre nós. Sobre o que eu disse ali fora. Não há nada para conversar. Você bebeu, falou mais do que devia. Eu não bebi quase nada, e você sabe. Falei o que sinto. Ela suspirou, saindo do quarto e fechando a porta atrás de si. Foram para a varanda, onde podiam conversar com privacidade. Zé Felipe, por que você me trouxe aqui? Porque sinto sua falta. Todos os dias. Porque cometi erros quando estávamos juntos e quero uma chance de consertar. E você achou que me trazendo aqui, enchendo minha cabeça com lembranças boas, seria mais fácil? Não foi isso. Ou talvez tenha sido, em parte. Mas também queria que você visse que eu mudei, que estou disposto a fazer diferente. Diferente como? Posso passar mais tempo em São Paulo. Ou você pode vir mais vezes aqui. Não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser as duas. Virgínia se apoiou no parapeito da varanda, olhando para o céu estrelado. Você acha que é simples assim? Que basta querer para dar certo? Não, não é simples. Mas vale a pena tentar. Pelo menos eu acho que vale. E se não der certo? Se brigarmos de novo, se terminarmos de novo? Vamos destruir de vez a chance de sermos amigos. Algumas coisas valem o risco. Ela o encarou, vendo a sinceridade em seus olhos. Eu preciso pensar. Tudo bem. Mas enquanto pensa, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele pegou a mão dela e a conduziu para dentro da casa, em direção ao que parecia ser seu escritório. Acendeu a luz e mostrou as paredes, que estavam cobertas de fotos. Fotos dos dois juntos, em diversos momentos de relacionamento. Você guardou tudo isso? Não consegui jogar fora. Foram os melhores 2 anos da minha vida. Virgínia se aproximou das fotos, revendo momentos que havia tentado esquecer. Eles rindo numa praia, abraçados num show, fazendo caras engraçadas numa viagem. Não é justo, disse ela, com os olhos marejados. O quê? Usar nossas lembranças contra mim. Não é contra você. É a favor de nós. Ela se virou para encará-lo, e se deu conta de que ele estava muito próximo. Muito próximo demais. Zé Felipe. Eu te amo, disse ele, simplesmente. Nunca parei de te amar. Não fala isso. Por que não? É a verdade. Porque é complicado. Porque machuca. Machuca por quê? Porque você também me ama. Ela não respondeu, mas os olhos dela disseram tudo. Ele se aproximou mais, levantando a mão para tocar seu rosto. Posso? Ela não disse não, e ele interpretou como um sim. Beijou-a suavemente, um beijo cheio de saudade e carinho. Ela respondeu, deixando-se levar pelo momento, pelas lembranças, pela saudade que também carregava. Quando se separaram, ela estava chorando. Não devíamos ter feito isso. Por que não? Porque agora tudo ficou mais confuso. Ou mais claro. Virgínia acordou cedo, com o peso da noite anterior em seu peito. Havia dormido mal, sonhando com Zé Felipe, revivendo o beijo, questionando suas decisões.
Arrumou suas coisas em silêncio e foi à cozinha. Ele já estava lá, preparando café. Bom dia, disse ele, cauteloso. Bom dia. Vou embora. Agora? Mas você ia ficar até amanhã. Mudei de ideia. Por causa do que aconteceu ontem. Por causa de tudo. Preciso de tempo para pensar, longe daqui. Ele assentiu, compreendendo. Posso te acompanhar até o carro? Preferia que não. Virgínia, por favor. Não vamos terminar assim. Ela o encarou, vendo a tristeza em seus olhos. Não estamos terminando nada. Estamos apenas, pausando. Quanto tempo você precisa? Não sei. Algumas semanas, talvez mais. E depois? Depois conversamos. De verdade, sem pressão, sem romantismo. Conversamos sobre o que queremos, sobre o que é possível. Está bem. Vou esperar. Não espere. Viva a sua vida. Se for para ser, será. Ela terminou de arrumar as coisas e se despediu dos amigos, que ainda estavam tomando café. Júlia a abraçou com força. Cuida do meu irmão, sussurrou em seu ouvido. Cuida do seu coração, respondeu Virgínia. De volta a São Paulo, Virgínia mergulhou no trabalho como nunca antes. Aceitou projetos extras, ficou até tarde no escritório, encheu a agenda com compromissos sociais. Qualquer coisa para manter a mente ocupada e não pensar no final de semana na fazenda. Mas era inútil. À noite, sozinha em seu apartamento, as lembranças voltavam com força total. O cheiro da terra molhada, o céu estrelado, o som dos pássaros pela manhã. E principalmente, o beijo. Aquele beijo que despertou sentimentos que ela havia enterrado há meses. Marina percebeu a mudança na amiga imediatamente. Você está diferente desde que voltou da fazenda, disse durante um almoço, 2 semanas depois. Mais agitada, mais ansiosa. O que aconteceu lá? Virgínia tentou negar, mas Marina a conhecia muito bem. Ele te beijou, não foi? Como você sabe? Pela sua cara. Você tem aquela expressão de quem está lutando contra os próprios sentimentos. Virgínia contou tudo, o final de semana, as conversas, o beijo, a confusão em seu coração. E o que você sente por ele? Perguntou Marina. Eu não sei. Quer dizer, sei que ainda sinto algo, mas não sei se é amor ou nostalgia. Não sei se é porque ele realmente mudou ou se é porque eu quero que ele tenha mudado. Você está com medo? Claro que estou com medo. Da última vez que me entreguei completamente para ele, terminamos brigados, magoados. Não quero passar por isso de novo. Mas também não quero ficar sempre se perguntando esse ponto. Marina tinha razão. Virgínia estava em um limbo emocional que não era saudável para ninguém. Naquela noite, ela ligou para sua mãe, que morava no interior de Minas Gerais. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. O que foi? Como você soube que estava na hora de dar uma segunda chance para o papai? Seus pais haviam se separado por 2 anos quando ela era adolescente, mas reataram e ficaram juntos até a morte do pai, 10 anos antes. Ah, filha. Eu soube quando percebi que ainda sonhava com ele. Que planejava meu futuro pensando nele. Que mesmo brava, mesmo magoada, eu ainda o amava. E não teve medo de se machucar de novo? Tive muito medo. Mas tive mais medo de deixar passar a chance de ser feliz. Após a conversa com a mãe, Virgínia passou horas caminhando pela sala, pensando. Lembrou-se de como se sentia completa ao lado de Zé Felipe, de como ele a fazia rir, de como compartilhavam sonhos e medos. Lembrou-se também das brigas, das diferenças, mas percebeu que muitas delas eram resultado da imaturidade de ambos. 3 semanas após deixar a fazenda, Virgínia finalmente tomou uma decisão. Era quinta-feira à noite quando ligou para Zé Felipe. Alô? Ele atendeu na segunda chamada. Oi, sou eu. Virgínia? Nossa, que bom ouvir sua voz. Como você está? Confusa, ansiosa, perdida. Sobre nós? Sobre tudo. Mas principalmente sobre nós. Quer conversar pessoalmente? Quero. Você pode vir para São Paulo amanhã? Posso. Que horas? Que tal jantar? 8 horas, naquele restaurante italiano que a gente sempre ia. Perfeito. Virgínia? Oi? Obrigado por ligar. Na sexta-feira, Virgínia saiu mais cedo do trabalho para se arrumar. Escolheu um vestido que Zé Felipe sempre elogiava, fez cabelo e maquiagem com cuidado.
Não queria parecer que estava se produzindo demais, mas também queria estar bonita. Chegou ao restaurante pontualmente às 8. Zé Felipe já estava lá, esperando em uma mesa no canto. Usava uma camisa social azul clara e estava mais elegante do que ela o vira no campo. Você está linda, disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Obrigada. Você também está bem. Eles se beijaram no rosto, mas o contato durou alguns segundos a mais que o normal. Virgínia sentiu aquele friozinho familiar na barriga. Pediram o jantar e conversaram sobre amenidades no início, trabalho, família, amigos. Mas quando chegou à sobremesa, Virgínia sabia que era hora de falar sério. Zé Felipe, eu pensei muito sobre o que você disse na fazenda. E você tem razão. Nós éramos jovens demais, teimosos demais. Cometemos erros. Cometemos. Mas eu preciso saber uma coisa. Se tentarmos de novo, realmente vai ser diferente? Ou vamos cair nos mesmos padrões? Ele pensou antes de responder. Eu não posso garantir que será perfeito. Nenhum relacionamento é. Mas posso garantir que vou me esforçar mais. Que vou ser mais compreensivo, mais flexível. Que vou lutar por nós em vez de lutar contra você. E eu posso garantir que vou ser menos orgulhosa, menos inflexível. Que vou te escutar mais. Então, estamos fazendo isso? Acho que sim. Mas devagar. Vamos nos conhecer de novo, sem pressa. Sem pressa, ele concordou, estendendo a mão para ela sobre a mesa. Ela entrelaçou os dedos nos dele, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Os primeiros meses do novo relacionamento foram uma redescoberta constante. Eles conversavam por horas ao telefone, trocavam mensagens durante o dia, se encontravam pelo menos uma vez por semana. Zé Felipe cumpriu sua promessa de passar mais tempo em São Paulo. Alugou um pequeno apartamento na cidade e dividia seu tempo entre a capital, a fazenda e as viagens de trabalho. Virgínia, por sua vez, começou a visitar a fazenda regularmente, descobrindo que realmente gostava da vida no campo. Você está mais feliz, observou Marina durante um almoço. Mais leve. Estou mesmo. Acho que a gente aprendeu a se respeitar mais, a não querer mudar um ao outro. E os planos para o futuro? Estamos conversando sobre isso. Talvez eu abra um escritório da agência no interior. Ou trabalhe mais com home office. Ainda estamos vendo as possibilidades. 6 meses depois de reatarem, Zé Felipe a surpreendeu com uma proposta inesperada. Que tal passarmos o Natal na fazenda? Perguntou durante um jantar. Só nós dois? Não, com a família toda. Meus pais, minha irmã, seus primos. Família grande, mesa cheia, aquela confusão gostosa. Virgínia sorriu. A ideia a encantava. E o Réveillon? Podemos passar na praia, se você quiser. Ou na fazenda mesmo, olhando as estrelas. Estrelas, disse ela, sem hesitar. O Natal na fazenda foi melhor do que Virgínia imaginou. A família de Zé Felipe a recebeu como se nunca tivesse saído. Dona Maria, mãe dele, fez questão de ensinar-lhe as receitas tradicionais da família. Seu Antônio, o pai, levou-a para conhecer cada canto da propriedade. Você faz meu filho feliz, disse Dona Maria enquanto preparavam a ceia. Eu vejo nos olhos dele. Ele também me faz feliz, respondeu Virgínia, e percebeu que era verdade. Estava genuinamente feliz. Na véspera do ano novo, eles subiram em um morro próximo à casa para assistir à virada. Haviam preparado uma cesta com champanhe e petiscos. O céu estava limpo, repleto de estrelas. Faz um pedido, disse Zé Felipe quando faltavam poucos segundos para meia-noite. Virgínia fechou os olhos e pediu que aquela felicidade durasse, que eles continuassem crescendo juntos em vez de se afastarem. Feliz Ano Novo, disse ele, beijando-a quando os fogos de artifício explodiam ao longe. Feliz Ano Novo, respondeu ela, abraçando-o com força. O novo ano trouxe mudanças significativas. Virgínia decidiu aceitar uma proposta de sociedade em uma agência menor, mas que lhe daria mais liberdade para trabalhar remotamente. Zé Felipe, por sua vez, assinou contrato com uma gravadora que respeitava a sua ideia de mesclar carreira e vida no campo. Acho que encontramos nosso equilíbrio, disse ele durante uma caminhada no açude. Também acho. Não foi fácil, mas valeu a pena. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter voltado? Virgínia parou de caminhar e o encarou. Nunca. E você? Nunca. Só me arrependo de ter demorado tanto para lutar por nós.
Eles se beijaram ali, na margem do açude, enquanto o sol se punha atrás dos morros. Virgínia sentiu que estava exatamente onde deveria estar. 2 anos depois de reatarem, em uma tarde ensolarada de outubro, Zé Felipe chamou Virgínia para um passeio a cavalo. Era uma atividade que ela havia aprendido a amar, e agora se sentia confortável montando sozinha. Vamos até o mirante, sugeriu ele. Tá bem. Cavalgaram por trilhas que ela já conhecia de cor, conversando sobre os planos para a semana. Quando chegaram ao mirante, um ponto alto da fazenda de onde se via toda a propriedade, Zé Felipe pareceu nervoso. Você está bem? Perguntou ela, descendo do cavalo. Estou. Só pensando em uma coisa. No quê? Ele a levou até uma árvore grande, onde havia preparado um piquenique. Toalha xadrez, cesta com comes e bebês, flores do campo. Quando você preparou isso? Ontem à noite, depois que você dormiu. Eles se sentaram na toalha e compartilharam frutas e queijos. Virgínia notou que ele estava mais calado que o normal, mas atribuiu isso ao trabalho. Virgínia, disse ele, de repente, ficando de joelhos na toalha. O que foi? Eu te amo. Amo sua força, sua inteligência, seu jeito de ver o mundo. Amo como você se adaptou à vida aqui sem perder sua essência. Amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Ela percebeu que ele estava tirando uma pequena caixa do bolso e sentiu o coração disparar. Zé Felipe. Eu quero construir uma família com você. Quero que nossos filhos cresçam correndo por esses campos. Quero envelhecer ao seu lado, vendo o pôr do sol desta varanda. Você quer casar comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Virgínia ficou sem palavras por alguns segundos, emocionada demais para falar. Sim, disse finalmente, com lágrimas nos olhos. Sim, eu quero. Ele colocou o anel em seu dedo e a beijou, e ela sentiu que sua vida havia encontrado o sentido que sempre procurou. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos. Eles decidiram casar na própria fazenda, em uma cerimônia simples, mas bonita. Virgínia queria algo intimista, apenas para a família e amigos próximos. Podemos fazer a cerimônia perto do açude, sugeriu Zé Felipe. É o lugar mais bonito da fazenda. Perfeito. E a festa? Na área da piscina. Vamos montar uma tenda, contratar uma banda de forró. Forró? Ela riu. Você quer me ver tentando dançar forró de vestido de noiva? Quero. Vai ser lindo. Virgínia encontrou o vestido perfeito em uma loja em São Paulo. Simples, elegante, adequado para um casamento no campo. Marina seria sua madrinha, e Júlia, cunhada do noivo, seria dama de honra. Vocês vão ser muito felizes, disse Marina durante uma das provas do vestido. Vocês aprenderam a se amar de verdade. Acha mesmo? Tenho certeza. Vocês são diferentes de 5 anos atrás. Mais maduros, mais compreensivos. Espero que sim. O dia do casamento amanheceu ensolarado e sem nuvens. Virgínia acordou cedo no quarto que havia se tornado seu refúgio na fazenda. Dona Maria trouxe café da manhã na cama, como uma tradição especial. Nervosa? Perguntou a futura sogra. Um pouco. Mas é nervosismo bom. Meu filho está radiante. Mal dormiu esta noite. Ele também está nervoso? Não, ansioso. Ansioso para começar a vida de casado com você. À tarde, Virgínia começou a se arrumar. Marina e Júlia a ajudaram com o cabelo e a maquiagem. O vestido caiu perfeitamente, e ela se sentiu linda. Você está um sonho, disse Júlia, ajustando o véu. Zé Felipe vai desmaiar quando te ver, completou Marina. Do lado de fora, os convidados já estavam chegando. Cerca de 50 pessoas, entre familiares e amigos próximos. A decoração estava simples e elegante, com flores do campo e tecidos brancos. Quando chegou a hora, Virgínia caminhou até o local da cerimônia acompanhada por seu pai, que havia vindo de Minas Gerais especialmente para o casamento. Zé Felipe a esperava perto do açude, vestindo um terno claro e um sorriso que iluminava todo o rosto. Você está linda, sussurrou ele quando ela chegou ao seu lado. Você também está lindo, respondeu ela. A cerimônia foi simples e emocionante. Eles haviam escrito os próprios votos, promessas de amor, companheirismo e respeito mútuo. Quando o juiz os declarou marido e mulher, os convidados explodiram em aplausos. A festa foi exatamente como haviam planejado. Comida caseira, música boa, muito carinho. Virgínia dançou forró de vestido de noiva e se divertiu como nunca.
Conseguimos, disse Zé Felipe durante a valsa dos noivos. Conseguimos o quê? Nosso final feliz. Não é um final, ela corrigiu, sorrindo. É um começo. A festa se estendeu até altas horas. Os convidados dançaram, conversaram, celebraram o amor do casal. Quando finalmente ficaram sozinhos, Virgínia e Zé Felipe se sentaram na varanda da casa, ainda vestidos de noivos, observando as estrelas. Obrigada, disse ela. Por quê? Por não ter desistido de nós. Por ter me convidado para aquele final de semana na fazenda. Obrigado você por ter aceito. Por ter dado uma segunda chance para o nosso amor. 2 anos depois do casamento, Virgínia estava na varanda da casa, embalando uma criança pequena nos braços. Era uma menina de 3 meses, com os olhos claros do pai e o cabelo escuro da mãe. Como estão minhas 2 princesas? Perguntou Zé Felipe, chegando do trabalho. Sua filha é teimosa igual ao pai, respondeu Virgínia, entregando a bebê para ele. Não quer dormir de jeito nenhum. Não é teimosia, é personalidade, ele disse, fazendo carinho na filha. Não é, Sofia. Sofia era o nome que escolheram para a menina. Virgínia havia engravidado 1 ano após o casamento, e a gravidez foi tranquila e cheia de alegria. Ver Zé Felipe como pai era uma das coisas mais lindas que ela já presenciara. Como foi o dia na agência? Perguntou ele. Bem. Fechamos o contrato com a cooperativa de Ribeirão Preto. Vai ser um projeto grande. Virgínia havia conseguido expandir seus negócios para o interior, atendendo principalmente empresas do agronegócio. Trabalhava menos horas, mas com mais qualidade de vida. E os shows desta semana? 3. Campinas, Ribeirão Preto e Franca. Vai ser puxado, mas é tudo perto. Volto para casa todos os dias. Eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre carreira e vida pessoal. Zé Felipe continuava cantando, mas priorizava shows regionais que permitiam que ele dormisse em casa. Virgínia trabalhava principalmente com clientes do interior, o que lhe dava flexibilidade para cuidar da família. Sabe o que eu estava pensando? Disse ela, recostando-se na cadeira de balanço. No quê? Em como nossa história poderia ter sido diferente se a gente não tivesse se reencontrado. Prefiro não pensar nisso, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Prefiro pensar em como somos sortudos por ter dado certo. Somos mesmo. Às vezes me pergunto se teria coragem de recomeçar se soubesse o quanto seria difícil no início. E teria. Sim. 1000 vezes sim. Eles ficaram em silêncio, observando o pôr do sol que pintava o céu de tons dourados. Sofia havia adormecido nos braços do pai, respirando calmamente. Quer saber de uma coisa? Disse Zé Felipe. O quê? Aquele final de semana foi a melhor decisão que eu já tomei. Te convidar para vir aqui, arriscar nosso relacionamento de novo. Não foi só sua decisão. Eu também escolhi vir, escolhi tentar de novo. Nós escolhemos juntos. Sim, nós escolhemos juntos. Virgínia estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu gritos de alegria vindos do quintal. Pela janela, viu Zé Felipe ensinando Sofia, agora com 5 anos, a andar a cavalo. A menina estava radiante, com o cabelo ao vento e um sorriso que iluminava todo o rosto. Mamãe, olha! Estou andando sozinha, gritou Sofia ao ver a mãe na janela. Muito bem, amor. Você é corajosa igual ao papai. Ao lado de Sofia, brincava Miguel, de 2 anos, que corria atrás das galinhas no terreiro. O menino era a cara do pai, mas tinha o temperamento calmo da mãe. Almoço! Gritou Virgínia da porta da cozinha. A família se reuniu na mesa grande da varanda. Zé Felipe contou histórias engraçadas dos shows da semana, Sofia falou sobre a escola, Miguel babou o almoço todo fazendo a família rir. Papai, conta de novo como você e a mamãe se conheceram, pediu Sofia. De novo? Mas eu contei ontem, riu Zé Felipe. Eu gosto dessa história. Está bem. Sua mãe e eu nos conhecemos quando éramos jovens. Namoramos, mas éramos muito teimosos e acabamos brigando. Ficamos separados por um tempo, mas eu nunca esqueci dela. E aí? Aí eu tive a ideia mais esperta da minha vida. Convidei ela para passar um final de semana aqui na fazenda. E a mamãe veio. Vim, confirmou Virgínia, fazendo carinho no cabelo da filha. E foi a melhor decisão que eu já tomei. E vocês se casaram e tiveram nós, completou Sofia, batendo palmas. Exato. E viveram felizes para sempre, finalizou Zé Felipe. Ainda vivemos, corrigiu Virgínia,
piscando para o marido. Ainda vivemos, ele concordou, pegando a mão dela sobre a mesa. Naquela tarde, depois que as crianças foram descansar, Virgínia e Zé Felipe se sentaram na varanda, como faziam todos os dias. Era seu momento de conversar sobre a vida, fazer planos, simplesmente estarem juntos. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Disse Virgínia. O quê? Que o amor não é só um sentimento. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Escolha? Escolher amar, mesmo quando é difícil. Escolher lutar pela relação, mesmo quando parece mais fácil desistir. Escolher perdoar, escolher recomeçar. E você ainda me escolhe. Todos os dias. Eu também te escolho. Todos os dias. Eles se beijaram, um beijo tranquilo, cheio de amor e cumplicidade. Ao longe, o sol se punha atrás dos morros, pintando o céu de vermelho e laranja. Era mais um dia que terminava na fazenda, mais um dia da vida que construíram juntos. Virgínia pensou no caminho que percorreram até ali. As brigas, a separação, o reencontro, os medos, as alegrias, os filhos, a família que formaram. Não foi um caminho fácil, mas foi o deles. E não mudaria nada. Obrigada, disse ela, de repente. Pelo quê? Por ter me convidado para aquele final de semana. Por ter lutado por nós. Por ter me mostrado que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Obrigado você por ter aceito. Por ter dado uma chance para o nosso amor crescer de novo. Crescer e dar frutos, ela disse, olhando para a janela do quarto das crianças. Os melhores frutos, concordou ele. E assim, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu limpo do interior, Virgínia e Zé Felipe continuaram ali, na varanda da fazenda, planejando o futuro, celebrando o presente e agradecendo pelo passado que os trouxe até ali. Às vezes, pensava Virgínia, as melhores histórias são aquelas que quase não acontecem. Aquelas que dependem de um convite inesperado, de uma coragem renovada, de um coração disposto a se arriscar mais uma vez. E ela se sentia infinitamente grata por ter sido corajosa o suficiente para aceitar aquele convite, por ter permitido que o amor vencesse o medo, por ter escolhido lutar pela felicidade. Porque no final, o que importa não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você levanta. E eles haviam se levantado juntos, mais fortes e mais unidos do que nunca.